Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Celebramos hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. A Santa Cruz, ela tem um verdadeiro sentido para todo cristão. Esse sentido que muitas vezes o cristão batizado, por não amadurecer a sua fé, ele, infelizmente, não consegue apreender e perceber aquilo que é o verdadeiro sinal do madeiro sagrado. Quando nós celebramos a exaltação da Santa Cruz, nós não estamos fazendo uma exaltação da morte, uma exaltação do sofrimento, uma exaltação daquilo que é um instrumento de condenação, ou aquilo que os antigos achavam que é um sinal de maldição. Se nós olharmos o Evangelho de hoje, Jesus ele vai dizer: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Veja que Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, porque aquele povo que estava sendo picado pela serpente estava morrendo e perecendo. Moisés intercede a Deus para pedir a salvação do seu povo. E Deus diz para Moisés construir a serpente de bronze. Veja que Deus pede para que Moisés construa uma coisa que era semelhante àquilo que estava fazendo o povo perecer. Assim também, a cruz de Cristo é o quê? O instrumento daquilo que simboliza aquilo que faz o povo perecer, que é o pecado, que é justamente esse sinal da vergonha social, que nos faz muitas vezes se esconder. Mas a cruz é aquilo que, para nós, ela toma um outro sentido. Como São Paulo também vai dizer, ela é loucura para aqueles que não creem, mas para os que creem, para aqueles que amadurecem a sua fé em Cristo, ela se torna sabedoria de Deus. Assim também, aquele instrumento que era considerado um instrumento de morte, de condenação, de maldição, de vergonha pelos antigos, Jesus Cristo, ele dá um outro significado. Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre esta realidade do tomar a cruz, porque tomar a cruz significa assumir aquilo que é a sua própria existência, aceitar as suas limitações, enfrentar as dificuldades, combater os pecados para vencê-los na cruz, para vencê-los com Cristo. Porque se na cruz morremos com Cristo nós também viveremos. E por isso que Jesus Cristo ele usa a imagem da serpente de bronze que é levantada no deserto. Porque quando a serpente ela é levantada, o povo que antes ficava olhando para o chão para não ser picado pelas serpentes, que ali estava fazendo o povo perecer, e olhar para o chão significa estar olhando para a sua própria vida.
está afundado no seu próprio egoísmo, a serpente de bronze faz com que o povo deixe de olhar para o chão e olhe para o céu. Assim também, a cruz de Cristo, ela faz com que a gente deixe de ficar olhando para os nossos próprios pés, para a nossa própria vidinha, onde nós começamos muitas vezes a se achar coitadinhos e achar que nós merecemos muita coisa. Mas a cruz, ela faz com que nós deixemos de olhar para a nossa própria vida, os nossos próprios pés, o nosso próprio egoísmo, o nosso egocentrismo, para olhar para o céu. Porque a cruz, ela nos aponta a meta final. Aquela meta final que é anunciada por várias vezes pelo próprio Cristo. Quando nós exaltamos a Santa Cruz, nós não estamos exaltando o instrumento de morte, mas estamos exaltando o instrumento escolhido por Cristo para ser a obra de salvação da humanidade. Porque na cruz, Jesus, ele muito mais amou do que sofreu. Na cruz, Jesus, ele realizou a obra de restauração da nossa vida. Na cruz, Jesus Cristo, ele nos deu a vida. A cruz é a imagem daquela árvore da vida que estava no meio do paraíso, no meio do jardim do Éden. A cruz é esse madeiro, a árvore da vida, de onde pende o verdadeiro fruto da vida, que é o próprio Cristo. Aquele que se dá em alimento a nós, aquele que é a vida plena, a vida eterna. E por isso que quando nós olhamos a cruz, nós olhamos e contemplamos a verdadeira árvore da vida. E toda vez que nós entendemos que a cruz não é sinal de morte, não é sinal de maldição, não é sinal de sofrimento, nós verdadeiramente conseguimos contemplar o céu na terra, esse paraíso que foi fechado pelo pecado dos primeiros pais, mas que é agora aberto para aqueles que creem no Cristo. Porque aqueles que creem no Cristo são capazes de ver Deus, são capazes de contemplar a presença de Deus em cada coisa, em cada cruz da vida. E por isso que nós celebramos essa exaltação, a exaltação do madeiro sagrado, a exaltação do instrumento da vida, a exaltação do instrumento usado por Cristo para fazer com que nós deixemos de olhar para os nossos pés, para o nosso egocentrismo, o nosso individualismo, a nossa indiferença, o nosso egoísmo, para olhar para o céu, para entender qual é a verdadeira meta que nós temos, para que assim possamos, nesse caminho de seguimento com Cristo, que é de renúncia e abraçar a cruz, possamos nos alimentar sempre do fruto da vida, o fruto da vida que é o próprio Cristo, que se oferece a cada um de nós para a salvação do mundo. Por isso que nós precisamos amadurecer a nossa fé. Por isso que o texto sagrado vai dizer: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O mundo é salvo pelo madeiro sagrado. O mundo é salvo pela árvore da cruz, que nos dá o fruto, bendito fruto do ventre de Maria. O mundo é salvo pelo próprio Cristo, que vem ao nosso encontro para se sacrificar por cada um de nós. O mundo é salvo quando nós contemplamos a cruz e vemos o verdadeiro sinal, a verdadeira prova de amor, do amor de Deus por cada um de nós. Por isso que a cruz não é sinal de condenação
para o cristão, mas é sabedoria de Deus. É sabedoria de Deus porque é o verdadeiro sinal do amor de Deus por cada um de nós. Esse amor que se entrega, esse amor que se sacrifica, esse amor que dá-se por inteiro para a felicidade, para a vida, para a salvação do outro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.